Olá, boa noite. Tudo bom, meus irmãos? Em especial, essa transmissão é para a Casa Espírita de Tio Ormindo, Casa de Tio Ormindo, né? No último dia 14 de abril, fez 36 anos de existência e a gente pode entender que são 36 anos, né, de trabalhos dedicados ao bem, né, ao amor ao próximo, conforme nos ensinou nosso Mestre Jesus. Bom, o tema dessa nossa reflexão da agora à noite é versado na frase fé, força e foco. E é muito interessante a gente discorrer acerca desse tema, porque nós precisamos muito de termos em nossa vida um foco. E para que esse foco ele seja atingido, nós precisamos ter a força, né? A coragem. E precisamos ter também íncito dentro de nós a certeza, a fé. Bom, a gente começa a observar, no nosso dia a dia principalmente, de que as coisas que nós precisamos, as questões que nós necessitamos, muitas vezes elas são difíceis de serem alcançadas. E ao serem alcançadas e que nós olhamos para trás e fazemos um relato interno, íntimo, do quanto a gente desprendeu de energia para alcançar, nós vemos e observamos nesse balanço de que poderíamos ter conseguido ter chegado a esse objetivo por um caminho menos doloroso, por um caminho com menos obstáculos. E assim, meus irmãos, ao longo da nossa história, da história da humanidade, sempre houve essas questões de se depender muito, de termos a vontade de executar as coisas. A humanidade mostra, principalmente nas lutas, né, principalmente entre países, na instituição de seus, vamos dizer assim, seus estatutos, de que o consenso levasse à imposição do que deveria ser feito. Quando nós convivemos num mundo, num país, num estado, onde as regras ditam muito severamente o que há de ser feito, muito impositivamente, isso poda o indivíduo de ter a sua autenticidade, ou até mesmo de desenvolver a sua força para a consecução de outros objetivos que ele poderia ter, mas fica impedido. Então, nessa nossa conversa da agora à noite, a gente vai falar um pouco de que o elemento principal que todos nós, filhos de Deus, temos é a fé. É uma virtude, como é dito lá pelos estudiosos, né? É uma virtude teologal, ela é uma virtude infusa. Infusa no sentido de que nós já nascemos com ela. Ela está íncita em nós e cabe a nós desenvolvê-las. A gente vê nos estudos que discorrem a respeito da fé, de que essa nossa fé, muitas vezes, ela fica num estado latente, né? Fica naquela predisposição e que só depende de nós para deflagrarmos, para que ela entre em movimento. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, isso já nos é dito, isso já nos é falado, de que esse germe, ele reside dentro de nós. E nós, com as nossas ações, com as nossas atitudes, nós envidamos esforços por desenvolvê-lo. Então, meus irmãos, no momento em que nós temos certeza ou criamos uma consciência do que nós podemos, onde nós podemos chegar, a gente começa a ter uma
certeza de que nós sempre podemos mais. A fé, ela está inata, como eu disse. Aliás, o nosso mestre Kardec, ele nos diz, né, na contracapa na primeira página lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé inabalável é aquela que pode abalar a razão frente a frente, ou melhor, encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Onde é que o mestre Kardec queria dizer? É porque a nossa fé, ela pode advir de uma crença ou advir da nossa consciência. E a fé verdadeira é a fé que está na nossa consciência. Aquilo que advém de crença é o crer. O crer exige que nós tenhamos apenas a boa vontade de acreditar. Então, a crença exprime uma vontade. Eu posso crer em algo agora e descrer daqui a 2 dias, daqui a 1 ano, não ser mais a minha opinião. Enquanto que a fé, ela nasce e emerge da nossa consciência. Daí porque, para quem tem fé, nenhuma prova é necessária. Já para quem não tem fé, nenhuma prova é suficiente. Ficamos naquela passagem do Evangelho do Tomé, que queria ver para crer as chagas do Mestre Jesus. E Jesus nos conclamou sempre a termos fé. Ele sempre pedia, ele sempre afirmava que tivéssemos fé. Porque no momento em que a gente desenvolve, e a fé como está partindo da nossa consciência, logo ela emerge, ela sai, ela nasce dentro do nosso espírito, a gente precisa então de que o pensamento molde, transforme essas nossa fé em ações, em atitudes. E aí a gente observa que para isso, aliás, Emmanuel relata isso muito bem no livro Pensamento e Vida, a gente precisa da vontade. É a vontade, meus irmãos, de querer, a vontade de fazer. Sem a vontade, nós nada somos. É a essência. É que equivale a dizer, como Emmanuel fala no livro, o grande departamento, o grande gerente do departamento de nossa mente, de nossa consciência. E esse pensamento, ele transforma, ele dá ações e atitudes. Mas uma vez que tenhamos fé, uma vez que saibamos os destinos que nós queremos traçar, nós precisamos engendrar essa nossa jornada com outros 2 componentes, que é a força, a coragem, né? E o foco. Precisamos da força. Precisamos da força para suportar os obstáculos. E precisamos do foco, porque sem o foco a gente não consegue atingir os nossos objetivos. Então, nessa sequência, nós sabemos o que queremos, nós envidamos esforços, força para que ele aconteça e nós focamos, nós objetivamos exatamente aquilo. E essa nossa jornada, e aí a gente pode comparar uma viagem de carro, uma viagem de veículo, nós fazemos o planejamento dessa nossa viagem, né? Quantas malas vamos levar, o que vai precisar de ferramenta para o veículo, pegamos um mapa, hoje em dia GPS, né? E traçamos essa rota até atingir aquele objetivo. E assim somos nós na nossa jornada humana, na nossa reencarnação. Nós já trazemos um planejamento traçado. Nós já temos, antes de reencarnarmos, um planejamento do que nos propomos a fazer. E que sempre
é um planejamento versado, lastreado na nossa melhoria, lastreado na prática do bem, do nosso engrandecimento moral, né, para melhor. E aí, meus irmãos, a gente começa a entender que para essa jornada e durante essa nossa atividade reencarnatória, vão surgir os obstáculos. Afinal, estamos no planeta de provas e expiações. E no planeta de provas e expiações, esses obstáculos, né, essas dificuldades, elas vão surgir, mas elas não são permanentes. Então, o primeiro passo que nós temos de saber é de que tudo passa. De que durante essa nossa jornada, o maior dos obstáculos, ele irá deixar de existir. E só depende de nossa atuação. Quantas e quantas vezes fazemos uma viagem de carro e durante essa jornada acontecem os contratempos, um pneu fura, por exemplo, uma falha mecânica, tem que botar água no veículo para aliviar a temperatura. Assim, na nossa jornada, vão acontecer essas desventuras, mas que são provisórias. Elas não são duradouras. E como a gente, na nossa viagem veicular, muitas vezes nós mesmos consertamos ou resolvemos o problema, às vezes precisamos da ajuda de uma outra pessoa, de um borracheiro, de um mecânico, de alguém que nos ampare, que nos auxilie naquele momento em que estamos com as nossas dificuldades do nosso automóvel. Assim é na vida. Nós, na nossa encarnação, sabemos que somos seres gregários. Nós nascemos para viver em sociedade. E vivendo em sociedade significa que temos de desenvolver a solidariedade. Porque a solidariedade, ela nos mostra que uns auxiliando os outros, todos se tornam melhores, todos crescem. Então, no momento em que a gente aceita determinada missão traçada no nosso planejamento reencarnatório, e a gente, ao aceitar, a gente se imune e recebe de Deus os instrumentos necessários para que essa viagem aconteça, nós temos a responsabilidade acerca das nossas acerca do que nós podemos precisar. E mais, quando Deus nos dá essa nossa nova jornada, Ele também nos proporciona mais um instituto, que é o livre-arbítrio. Ele nos ampara e nos permite que nós escolhamos o que nós queremos. Mas, como a lei de causa e efeito que nos rege, nós colheremos exatamente aquilo que plantamos. E aí a gente começa a entender de que para a nossa viagem, essa coragem, esse foco, eles são elementos primordiais. Porque não nos adianta sabermos o que queremos, mas como vamos traçar esse objetivo. Porque o nosso objetivo, meus irmãos, sabemos disso, é a nossa perfeição. É nos tornarmos a cada jornada reencarnatória, nós alcançarmos, nós subirmos um degrau a mais nessa escada evolutiva. Ou, lembrando do Velho Testamento, dessa escada de Jacó. E aí a gente começa a entender de que para a gente alcançar, para a gente ultrapassar esses obstáculos que vão surgir diante de nós, nós precisamos ter um elemento também que se chama serenidade.
Porque lastreados com essa fé, com essa força, essa coragem e com esse foco no que queremos, no que podemos, nós vamos nos haver, né? Vamos ter esses obstáculos, e a serenidade ela é essencial para que a gente possa meditar, para que a gente possa reflexionar de como vamos ultrapassar. Primeiramente, a gente pode olhar e tentar desviar dos obstáculos pelos lados. Podemos também tentar passar sobre ele. Mas, meus irmãos, se a gente não consegue desviar nem passar por sobre eles, é necessário que nós atravessemos ele, literalmente, por dentro dele. Nenhum obstáculo pode se interpor diante de nós que temos fé, força e foco. Porque filhos de Deus como somos, nós trazemos dentro de nós essa resiliência, essa capacidade de enfrentarmos qualquer situação. Aliás, o nosso Mestre Jesus nos disse que o fardo não era mais pesado do que o que pudéssemos suportar. E aí a gente começa a entender que outros elementos vão sendo necessários para essa nossa jornada evolutiva. Temos o livre-arbítrio, temos a misericórdia divina, porque essa compaixão divina, ela nos mostra de que estar presente nos nossos momentos de dificuldades. E olhe que os intérpretes da misericórdia divina, eles surgem naqueles momentos em que mais precisamos. É um conselho, é um amigo, é o texto de um livro, é uma propaganda que nós vimos, mas esse auxílio, ele chega. E ele chega sempre no momento certo de suplantarmos a dúvida, de suplantarmos a dificuldade. Porque faz parte da natureza humana, principalmente nós, no planeta de provas e expiações, as questões da dúvida, da insegurança. E nós precisamos dos outros, dessa solidariedade, para nos auxiliar. Então, meus irmãos, se nós tivermos essa fé, se nós tivermos esta força e esse foco, nós temos uma grande parcela de êxito da nossa empreitada. Mas se faz necessário que algumas atitudes sejam tomadas por nós no caminho. Nós, durante essa nossa jornada, vamos nos deparar muitas vezes em desvios. Nós vamos precisar desviar do caminho. Nós vamos precisar de que usemos um atalho, mas para que retornemos ao caminho principal adiante. E não aquele desvio em que nós tomamos, saímos do caminho principal e nos direcionamos para um outro caminho completamente adverso, uma outra estrada completamente diferente daquela estrada a que nós nos propomos a trilhar. E aí a gente começa a entender de que para esse caminho se faz necessário que nós tenhamos um combustível. Sim, nós temos essa fé, nós temos a força, nós temos o foco, mas o combustível nosso é a oração. Aliás, o Mestre Jesus nos disse que nós íamos ter aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Então, essa nossa oração é a oração em que fincamos a nossa fé, a nossa coragem, a nossa força, o nosso foco no caminho traçado por Jesus. Ele que nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Logo, meus irmãos, a gente entende que não estamos sós. Aliás, nenhum homem é uma ilha. Nessa nossa jornada, nós nunca estamos sós.
E ao longo dela vamos encontrar pessoas, vamos encontrar lugares, vamos encontrar paisagens que vai engrandecer a nossa força, que vai aumentar a nossa fé. Desde que saibamos como nos portar. Porque, como eu disse no início, a fé ela está na nossa consciência. Logo, para desenvolvermos essa fé, o primeiro caminho que nós temos o primeiro desafio é nós vencermos a nós mesmos. Nós precisamos desenvolver essa vontade de querer mudar, essa vontade de querer fazer essa empreitada, essa jornada, esse caminho. E a gente adquire isso com a oração. É esse o combustível necessário. É o orar e vigiar que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E a gente começa, então, a empreitada de uma maneira firme, sabendo que vamos encontrar dificuldades, mas também sabendo que tudo passa. E é muito útil nós falarmos sobre isso nesses tempos de pandemia, em que o que nós observamos e que muitas vezes chegam até nós são aquelas mensagens, aqueles gritos de desespero, de medo, né? Os receios, né? Os temores acerca da doença. Nós precisamos nos manter fiéis, precisamos nos manter diretamente conectados com Deus, nosso Pai, e rogar para que aconteça a nós aquilo que nos é necessário, mas, sobretudo, que possamos sair melhores do que quando entramos. Então, as nossas questões, se nós precisamos desenvolver essa fé, a gente se conhece, a gente traça estratégias para vencermos a nós mesmos e começamos, então, esse nosso planejamento. A gente começa a executar o que foi planejado. Sim, porque como planejamos lá no mundo espiritual, nós aqui precisamos de algo que se chama otimizar o tempo. Nós sabemos, temos um período de infância, um período de juventude e um período de madureza, né? Sermos adultos e a terceira idade. E essa nossa reencarnação, essa nossa jornada, ela tem que ser muito bem trabalhada, no sentido em que a gente precisa de que o tempo gasto seja o máximo possível de tempo útil em atividades, em tarefas do bem. Porque, como ceareiros das vinhas do Mestre Jesus, nós precisamos mostrar a Ele a nossa produção. Nós precisamos servir a Deus. E como é que servimos a Deus? O que é que Deus quer de nós? Antigamente, se achavam que eram sacrifícios animais de pessoas, joias, doava-se isso para Deus ou para os deuses. Mas nós, espiritistas, que sabemos da existência de um Deus único, de que somos imortais, o que Ele quer de nós é que façamos o bem. O que Ele espera de nós é que nós estejamos empenhados em praticar a caridade. Ora, vejam vocês, Deus quer que a gente sirva a Ele praticando o bem, praticando a caridade, que é algo que vai nos melhorar. Então, o que Deus quer é que nós nos tornemos melhores. E essa nossa condição moral, ela tem que ficar robusta. Temos que criar essa envergadura moral para o bem, a fim de que a gente possa ter esse entendimento na hora das aflições, na hora dos percalços do caminho, da jornada. Bom, meus irmãos, a gente observa, mesmo antes da vinda do Mestre Jesus,
que as religiões de época, o hinduísmo, o budismo, elas já pregavam essa questão do se conhecer, essa questão do autoconhecimento. Porque nós já sabemos o que queremos, mas à medida em que a gente se conhece, esse nosso pedido, esse nosso objetivo, ele se especifica mais ainda num caminho promissor da nossa evolução. Quando nós não sabemos, não temos uma verdade, um conhecimento já bastante sedimentado, né? Certo do que queremos, nós tendenciamos a errar durante o caminho. É como se fôssemos fazer uma receita de bolo de cabeça, e na hora, e aí é 2 xícaras ou 3 xícaras, sei lá, de farinha de trigo, por exemplo. E isso dita o resultado final. É um bolo? É o objetivo. Mas como ele saiu? Ele saiu a contento? O que é que eu preciso melhorar nessa massa para que possa sair um bolo bom, saboroso? Emmanuel nos fala lá em Fonte Viva, uma leitura chamada Fermento Espiritual, e que ele explica justamente uma passagem de Paulo, em que nos diz de que são os nossos atos, que são as nossas ações que vão dar um engrandecimento à nossa vida. E que esse fermento espiritual, essa prática da caridade, é que vai levedar a massa. E é interessante, nós sabemos disso, que esse fermento espiritual, ele aumenta a massa à medida que nós praticamos o bem. Então a caridade é um verdadeiro fermento, meus irmãos. E a caridade, ela engendra juntamente com a fé e com a esperança aquilo que nós precisamos para atingirmos os nossos objetivos. Mas como novamente o próprio Paulo diz, dessas a caridade é a maior. Então nessa força que a gente precisa, nessa determinação que a gente tem que enclausurar dentro de nós, nós também devemos ter a parcela nossa de sermos benevolentes, de trilharmos o caminho do bem. Não nos adianta crescermos, empreendermos uma viagem, se nós, ao chegarmos num destino, olharmos para trás e não termos orgulho do que fizemos. Mas orgulho aqui no sentido de alegria, de regozijo, como dizia o Mestre Jesus. Da gente saber de que esse caminho que foi traçado foi um caminho escolhido por nós, e essa escolha nos levou a colher o resultado. Então, essa fé, essa força e esse foco, esses 3 Fs, eles têm que estar presentes dentro de nossas vidas, principalmente nos dias atuais. Aliás, o apóstolo Paulo, na epístola aos Hebreus, na carta dele aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, ele nos diz que nós devemos, portanto, levantai-nos, Ele nos diz que devemos levantar as nossas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, porque a jornada é dura, porque o caminho é cheio de adversidades. Mas se a gente tiver a fé, a força e o foco necessários, a gente sempre vai se reerguer, ainda que nossas mãos estejam cansadas, que os joelhos estejam desconjuntados, trêmulos, mas vamos nos reerguer como lutadores divinos para seguir adiante. E é isso, nesse momento, que a gente tem que pensar na nossa comunidade, como, por exemplo, na Casa Espírita, que nos nutre de informações,
que nos nutre de ensinamentos, através da prática, nas reuniões mediúnicas, do ensino nas reuniões doutrinárias, no amparo, no atendimento fraterno, na difusão do conhecimento com os livros, com os estudos, os grupos de estudos. Aí a gente começa a entender de que essa nossa viagem, essa nossa fé, ela é ampliada. Que a casa espírita ela faz isso por nós. Porque está lá. Porque está lá na doutrina espírita, na literatura, em toda a vasta obra do Pentateuco Kardeciano e obras complementares, de que o único caminho que nos leva à nossa salvação é a caridade. E aí a gente precisa de trabalho, solidariedade e tolerância. A tolerância, meus irmãos, para sabermos ser pacientes, para termos discernimento, nós com os nossos irmãos de jornada. O trabalho, que é o trabalho, que é a lei divina em que nós precisamos nos mover, precisamos desenvolver ações e atitudes para as nossas melhorias, e que essa tolerância, esse trabalho, eles se unam em prol dos nossos outros irmãos, dos nossos companheiros de caminhada evolutiva. Então, essa fé, essa força e esse foco, eles estão intimamente ligados a nós enquanto espíritos imortais, mas, sobretudo, a nossa vontade de querer se melhorar. Mas há de vir algumas questões. Como é que nós vamos desenvolver inicialmente? Como vamos sair dessa inércia? Que muitas vezes nessa nossa jornada o carro pode parar. Ou nós resolvemos parar para descansar, mas descansar um pouco além do necessário. Vamos encontrar nessa nossa jornada evolutiva ao longo da estrada pessoas paradas no acostamento, outros carros com problemas, defeitos mecânicos, ou simplesmente pessoas que pararam e resolveram não continuar. E é essa ação, a atitude que nós devemos ter para com essas pessoas. O do saber amparar, o do saber chegarmos e acolhermos. Porque senão a nossa viagem ela se torna improdutiva. A gente sempre vai estar indo adiante, mas sem a produtividade necessária nas diversas etapas de nossa vida. Então, meus irmãos, a solidariedade, a caridade antes de tudo. Eis o que o mundo precisa. O mundo precisa de que nós nos tornemos melhores a cada dia. Que sejamos, como um homem de bem, melhor amanhã do que o dia de hoje. Que nós possamos desenvolver dentro de nós a certeza de que Deus, nosso Pai, não nos desampara. Que nós possamos desenvolver dentro de nós de que nós somos mais uma semente de uma belíssima flor no jardim da divindade. E que nós possamos entender e internalizar que perante Deus nosso Pai, nós somos únicos. Nós somos exatamente aquilo que Ele pensa, que Ele nos planejou. Apesar de termos sido criados por Ele, simples e ignorantes, as nossas melhorias, elas vão nos sendo acrescentadas ao longo dessas reencarnações, mas para isso precisamos de ter o discernimento. Porque somos produtos. Hoje, nós aqui, os reencarnados, somos um produto de um conjunto de nossas vidas, de um conjunto de nossas vivências. Então, quando a gente consegue delinear claramente o nosso objetivo,
E quando a gente consegue ver de que temos coragem, instrumentos, força suficiente para esse engendramento, a nossa fé, que está ali sempre atuante, ela dispara justamente essa centelha, essa energia necessária para o nosso crescimento. Porque o nosso objetivo, como eu já disse, é a nossa perfeição, é a busca da verdade. Não a temos ainda na sua totalidade. Como não a temos também na nossa totalidade, a felicidade, né? Existe um poeta, Vicente de Carvalho, em que ele diz algo mais ou menos de que a felicidade é uma meta, né? Que é difícil, que nós não alcançamos, porque a gente usualmente coloca ela, né, em um local, mas que esse local onde a gente a colocou, a nossa felicidade, a gente não consegue alcançar, porque nós temos ainda, muitas vezes, essa insegurança de depositarmos a felicidade em coisas, em pessoas, em animais, enquanto que nós devemos depositar a nossa felicidade, os nossos objetivos dentro de nós. Porque o reino dos céus está dentro de nós. E nós precisamos saber que temos o que necessitamos. E que com essas ferramentas que Deus nos deu, nós vamos conseguir vencer. Então, meus irmãos, tenhamos essa fé, tenhamos essa força, tenhamos esse foco e lastreados na oração, no orar e vigiar, nós vamos ter combustível sempre para atingirmos os nossos objetivos. Fiquem em paz, Jesus que nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Abraços a todos.